Imagine perder tudo. Não ter comida, não ter casa, não ter nem mesmo o seu melhor amigo por perto. Agora, imagine vender o único ser que lhe fazia companhia por apenas $40, chorando de dor porque não tinha sequer condições de alimentá-lo. Essa não é uma cena de filme, é a vida real de um homem que o mundo inteiro aprenderia a aplaudir de pé. O nome dele? Sylvester Stallone. O rosto que milhões conheceram como Rocky Balboa e Rambo nasceu primeiro como símbolo de rejeição, miséria e humilhação. Antes de se tornar ícone, Stallone foi o retrato da exclusão. Ele nasceu com uma paralisia facial causada por complicações no parto, o que deixou metade de seu rosto parcialmente paralisado. O sorriso torto e a fala arrastada foram alvos de piada desde cedo. Enquanto outras crianças sonhavam com o futuro, ele já aprendia, ainda menino, o que era ser ridicularizado por algo que não escolheu. Criado em orfanato por longos períodos, sofreu bullying, encarou solidão e cresceu ouvindo que não tinha nenhuma chance de ser alguém na vida. Mas dentro dele havia uma chama incômoda, o sonho de se tornar ator. Um sonho que parecia impossível para quem mal conseguia articular palavras com clareza. Os olhares diziam, você nunca vai conseguir. E os ouvidos dele ouviram isso repetidamente, mais de 1000 vezes. Os agentes, os diretores, os testes. Todos diziam que seu rosto não servia, que sua voz atrapalhava, que era melhor desistir. Agora, me responda. Quantas vezes você já foi rejeitado? Quantas vezes disseram que você não era bom o suficiente? Quantas portas já bateram na sua cara? É nesse ponto que a vida de Stallone começa a se conectar com a sua. Porque enquanto todos diziam não, ele decidiu que não precisava de aprovação para continuar tentando. Stallone chegou a dormir por semanas em uma estação de ônibus. Passava dias sem comer direito e, mesmo assim, não desistia de se apresentar para testes. Não se tratava apenas de ser ator. Era sobre provar a si mesmo que tinha direito de existir, de ser ouvido, de mostrar que ninguém define o limite do outro. E foi nesse abismo que aconteceu a cena mais dolorosa de sua vida. Ele não tinha dinheiro sequer para se alimentar. Com apenas alguns dólares no bolso, Stallone tomou a decisão mais cruel de todas. Vender seu cachorro, seu melhor amigo, o único que estava com ele em cada noite de frio e solidão. Ele entregou o animal a um desconhecido por $40. Saiu chorando, humilhado, sentindo-se quebrado por dentro. Mais tarde, ele diria que aquele foi o dia mais triste de toda a sua vida. Mas é exatamente nesse fundo do poço que a semente da virada começou a nascer. Porque, como os filósofos estoicos nos lembram, nenhuma árvore cresce forte sem antes enfrentar o vento e a tempestade. O que parecia o fim era apenas o treino da alma para suportar a glória que viria. E aqui está o choque que você precisa guardar. O mesmo homem que um dia dormiu em uma estação de ônibus, sem nada para comer, se tornaria o rosto de uma das maiores franquias da história do cinema. O mesmo homem que vendeu seu cachorro por fome, pagaria depois $15.000 para tê-lo de volta e o colocaria em cena no filme que mudaria sua vida. Esta história não é sobre Hollywood, é sobre você. É sobre cada vez que a vida pareceu esmagar sua fé. É sobre cada rejeição que tentou enterrar os seus sonhos. E é sobre a escolha que só você pode fazer: desistir ou continuar, mesmo quando tudo ao seu redor insiste em dizer que não vai dar certo. Quando pensamos em sucesso, quase sempre enxergamos o resultado final. Vemos as luzes, o aplauso, o reconhecimento, mas raramente olhamos para o caminho escuro que antecede o palco iluminado. A vida de Sylvester Stallone é o retrato perfeito disso. Desde cedo ele entendeu que o mundo não seria gentil. A paralisia em seu rosto não era apenas um detalhe físico, era um estigma. A forma como ele falava, a boca torta, os músculos faciais que não respondiam, tudo isso o colocava na categoria dos improváveis.
Professores não acreditavam nele. Colegas zombavam dele. E até familiares duvidavam que um menino com tantas limitações poderia chegar a algum lugar. E mesmo assim, dentro dele havia um desejo inegociável: atuar. Ele não queria apenas aparecer em filmes. Ele queria viver a grandeza de interpretar personagens que marcassem gerações. Mas como sonhar com algo tão distante quando sua realidade era marcada por rejeições diárias? Stallone tentou papéis pequenos em Nova York. Entrava em filas de testes que se arrastavam por horas. Fazia cadastros em agências de atores que sequer retornavam suas ligações. Muitas vezes, quando finalmente conseguia uma oportunidade, o veredito era o mesmo: seu rosto não serve, sua voz é estranha, você nunca vai conseguir. As recusas não vinham apenas de desconhecidos. Vinham de olhares, risadas, portas que se fechavam sem sequer dar a chance de mostrar o talento. Foram mais de 1000 negativas, 1000 vezes ouvindo que não era suficiente, 1000 vezes encarando a dor de ser considerado invisível. Agora, pare por um instante e imagine. Você teria suportado 1000 portas fechadas? 1000 vezes engolir o não? Quantos de nós não teríamos desistido já na 5ª ou na 10ª? É nesse ponto que a vida de Stallone nos confronta. A força dele não estava em vencer rápido, mas em suportar mais quedas do que qualquer um estaria disposto a enfrentar. Foi nessa época que a vida bateu ainda mais forte. O dinheiro acabou. Os trabalhos esporádicos que conseguia não pagavam o básico. E o sonho, que já parecia distante, começou a se transformar em um fardo pesado demais. Ele chegou ao ponto de dormir por 3 semanas em uma estação de ônibus. Sem teto, sem dignidade, sem nada. A fome corria por dentro como um soco invisível. O frio queimava a pele nas noites longas e a solidão ecoava no silêncio. Para qualquer outro, aquele seria o sinal definitivo de que era hora de desistir. Mas Stallone, mesmo quebrado por fora, mantinha um fio de resistência por dentro. O episódio mais doloroso veio logo depois: a venda de seu cachorro, seu único amigo, aquele que estava ao lado dele em cada noite de fome. O cachorro que simbolizava o último pedaço de amor que ainda restava em sua vida. Quando não teve mais como se sustentar, ele tomou a decisão de vendê-lo por $40. Ao entregar a coleira, chorou como criança. Mais tarde, confessou que aquele foi o dia mais triste de sua vida. E talvez aqui esteja uma das lições mais brutais da sua história. A vida vai arrancar de você coisas que você nunca imaginou perder. Vai te obrigar a abrir mão de amores, oportunidades, pessoas, mas a dor não existe para te destruir. Ela existe para moldar em você a força de quem aguenta. Os filósofos estoicos já diziam: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. A reação de Stallone não foi desistir, pelo contrário. Ele decidiu que, já que ninguém acreditava em seu talento, ele mesmo iria escrever uma história impossível de ignorar. E foi nesse ponto, no fundo do poço, que o improvável começou a se desenhar. Um dia, Stallone assistiu a uma luta quase esquecida pela maioria. Chuck Wepner contra Muhammad Ali. Era para ser uma luta fácil para Ali. Mas Wepner resistiu até o 15º round. Aquilo acendeu uma chama dentro dele. Ele viu, naquele ringue, a representação de sua própria vida. Alguém improvável, condenado a perder, mas que insiste em se levantar cada vez que é derrubado. Inspirado, ele trancou-se em casa e, em apenas 3 dias, escreveu o roteiro de uma história que mudaria o cinema. Rocky. Um roteiro não apenas sobre boxe, mas sobre resiliência, sobre aguentar mais pancadas do que qualquer um imagina, sobre não desistir quando o mundo diz que acabou. Mas a luta ainda não estava ganha. Quando apresentou o roteiro, começaram as propostas. Ofereceram $350 mil, uma fortuna para alguém que tinha apenas $100 no bolso. Mas havia uma condição: ele não poderia ser o ator principal.
Queriam comprar sua história, mas não a sua presença. E é aqui que o verdadeiro estoicismo aparece. Ele disse não. Recusou $350 mil, porque acreditava que, sem ele, a história não teria a mesma alma. Preferiu arriscar morrer na pobreza a vender sua visão sem poder vivê-la. Essa decisão é uma lição brutal para todos nós. Às vezes, a vida vai oferecer atalhos brilhantes para que você abandone seu propósito. Mas se você vender o que é inegociável em você, o preço será muito mais alto do que qualquer dinheiro pode pagar. Esse não custou caro, continuou vivendo na pobreza, continuou sem dinheiro, sem estabilidade, sem nada. Mas naquele instante, Stallone decidiu algo que poucos têm coragem de decidir. Ele não venderia sua identidade, mesmo que isso significasse continuar invisível. Meses se passaram. As portas continuaram se fechando. Os olhares de desprezo aumentaram. E, no entanto, sua insistência não diminuiu. Até que um estúdio pequeno, quase sem expressão em Hollywood, decidiu apostar no improvável. Não havia luxo, não havia orçamento de milhões. Mas havia algo muito mais valioso. A chance de contar a história que ele escreveu e, principalmente, de ser ele mesmo o rosto por trás dela. Assim nasceu Rocky, em 1976. Um filme simples, de baixo orçamento, sem grandes expectativas. Para muitos, seria só mais um título esquecido em prateleiras empoeiradas. Mas quando o público assistiu, algo extraordinário aconteceu. As pessoas não viram apenas um boxeador no ringue. Viram a si mesmas. Viram a luta diária de cada um para se levantar depois das quedas da vida. Viram que não é sobre vencer sempre, mas sobre resistir, sobre aguentar os golpes e continuar. Rocky Balboa não era apenas um personagem. Ele era a tradução do improvável que ousa acreditar em si. O impacto foi devastador. Rocky custou pouco mais de $1 milhão para ser produzido. Arrecadou mais de 225 milhões no mundo todo. Recebeu 10 indicações ao Oscar. Ganhou 3 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Um verdadeiro nocaute contra todos que diziam: "Você nunca vai conseguir." E então, como se a vida fizesse questão de escrever uma poesia perfeita, Stallone fez algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Ele encontrou novamente o homem que havia levado seu cachorro, só que dessa vez não ofereceu $40. Pagou 15 mil para ter de volta seu melhor amigo. E mais, deu ao comprador um papel no filme, porque ele nunca esqueceu de onde veio. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você já esteve prestes a desistir? Quantas vezes pensou que não tinha mais forças? A história de Stallone nos mostra que é no limite da dor que a virada acontece. Não porque a vida se torna mais fácil, mas porque dentro de nós nasce uma decisão que não pode ser comprada. Com o sucesso de Rocky, Stallone deixou de ser um desconhecido rejeitado para se tornar um símbolo global. Vieram as sequências, vieram Rambo, vieram dezenas de outros papéis. O homem que não tinha onde dormir passou a ter mansões. O homem que vendeu o cachorro por fome passou a acumular centenas de milhões de dólares em patrimônio. Mas, mais do que o dinheiro ou a fama, o que ficou foi a mensagem. A mesma que ecoa na frase imortalizada em Rocky Balboa, anos depois. Não é sobre o quão forte você bate, é sobre o quanto você aguenta apanhar e continuar em frente. Essa frase é puro estoicismo, porque a vida não é sobre viver sem dor, é sobre suportar a dor com coragem. Não é sobre evitar as pancadas, é sobre resistir quando elas inevitavelmente chegam. Stallone poderia ter desistido em qualquer ponto da jornada. Poderia ter aceitado a fortuna e visto outro ator interpretar seu personagem. Poderia ter voltado para a vida comum, escondido atrás de desculpas. Mas escolheu a rota mais difícil, a rota que poucos ousam seguir, a rota da fidelidade a si mesmo.
E aqui está a verdade que você precisa carregar. A vida vai testar até onde você está disposto a ir pelo que acredita. Vai colocar dinheiro fácil na sua frente. Vai oferecer atalhos. Vai tentar comprar sua desistência. Mas se você tiver a coragem de bancar seu propósito, a recompensa não será apenas o sucesso externo, mas a certeza de que você não traiu a si mesmo. No auge de sua carreira, Stallone resumiu essa lição em 5 pontos que atravessam o tempo. Aposte em você. Transforme dor em roteiro. Nunca venda seu sonho. A hora chega, mas exige coragem. Lembre-se de quem você era antes da fama. Essas 5 lições não são apenas sobre cinema. São sobre vida, sobre negócios, relacionamentos, sonhos pessoais. São sobre você que está ouvindo esta história agora. Se você sente que está sendo esmagado, lembre-se. Talvez a sua dor de hoje seja apenas o roteiro que vai inspirar alguém amanhã. Se você sente que ninguém acredita em você, lembre-se. Não é a aprovação que define sua trajetória, mas sua resistência em continuar tentando. Se você está no fundo do poço, lembre-se. É lá que muitos escrevem suas histórias mais poderosas. O que Stallone nos mostra é que sucesso não é vencer sempre. Sucesso é suportar mais pancadas do que os outros estão dispostos a aguentar. É não desistir quando tudo parece perdido. É seguir acreditando quando a lógica diz que já acabou. E assim como ele se levantou, você também pode. Talvez você não vai escrever o próximo Rocky. Talvez sua vitória não venha na forma de Oscars ou milhões. Mas a vida não pede isso de você. A vida pede apenas que você resista, que você continue em frente, que você seja fiel ao que carrega dentro de si, de rejeitado à lenda, de dormir em uma estação de ônibus a ser ovacionado em teatros lotados. De vender seu cachorro por fome a pagar $15.000 para tê-lo de volta e o colocar ao seu lado em cena. Sylvester Stallone não escreveu apenas um roteiro, ele escreveu uma das histórias de superação mais poderosas da humanidade. Depois de Rocky, sua carreira explodiu. Vieram continuações, vieram Rambo, vieram outros filmes que marcaram gerações. Ele se tornou um símbolo global, acumulando mais de $400 milhões em patrimônio, mais de 50 anos de carreira e o respeito eterno de milhões de fãs. Mas, no fundo, o que o tornou inesquecível não foram os músculos, nem os golpes de boxe no cinema. Foi a mensagem que ele transmitiu com cada cicatriz, cada rejeição, cada obstáculo, porque no final, tudo o que Stallone viveu é exatamente o que nós também vivemos, em escalas diferentes, mas com a mesma essência. Quem nunca se sentiu rejeitado? Quem nunca ouviu que não era suficiente? Quem nunca esteve prestes a desistir? Stallone nos ensinou que a vida não se trata de quão forte você consegue bater, mas de quanto você aguenta apanhar e continuar. Essa frase virou tatuagem na alma de milhões, porque é um reflexo do que realmente enfrentamos. Problemas financeiros, perdas emocionais, portas fechadas, traições, sonhos adiados. E, mesmo assim, a vida espera que continuemos. E aqui entra a filosofia estoica, que tanto ecoa neste canal. Sêneca dizia, a dificuldade mostra o homem. Epicteto reforçava, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Marcos Aurelius escrevia em suas meditações, o obstáculo é o caminho. Stallone não apenas leu essas frases, ele viveu cada uma delas na prática. Pense no que aconteceu quando ofereceram $350 mil para comprar o roteiro e descartá-lo como ator. A maioria teria aceitado, afinal, era uma fortuna. Mas ele disse não. Ele não vendeu sua alma, não trocou a autenticidade por dinheiro. Ele bancou seu sonho com coragem, mesmo quando tinha apenas $100 no bolso. Isso é estoicismo em carne e osso, suportar a pressão externa e se manter fiel ao que é inegociável dentro de você. E foi justamente essa firmeza que transformou sua dor em arte.
O filme Rocky não é apenas sobre boxe, é sobre cada ser humano que já caiu e se levantou. É sobre cada pessoa que já ouviu "você nunca vai conseguir" e mesmo assim seguiu em frente. É sobre não desistir daquilo que só você sente pulsar dentro do peito. O legado de Stallone é um lembrete de que você também tem um rock para escrever. Talvez não seja um roteiro de cinema, mas pode ser a empresa que você sonha abrir, o livro que você deseja publicar, a vida que você quer reconstruir, o hábito que você precisa mudar, o silêncio que você precisa cultivar. Seu Rocky é o projeto que parece impossível, mas que só você pode colocar no mundo. E se você acha que está tarde demais, lembre-se, Stallone tinha quase 30 anos quando tudo começou a mudar. Se você pensa que precisa ter apoio ou recursos, lembre-se, ele não tinha nem onde dormir. Se você acredita que precisa ser perfeito para ser aceito, lembre-se, ele começou sendo rejeitado 1000 vezes. O que separa aqueles que vencem daqueles que ficam pelo caminho não é o talento, não é a sorte, não é a aparência, é a resistência, é a coragem de levantar uma vez mais, quando todos já esperam que você fique no chão. No auge de sua trajetória, Stallone resumiu suas lições em 5 pontos. Aposte em você, transforme dor em roteiro, nunca venda seu sonho. A hora chega, mas exige coragem. Lembre-se de quem você era antes da fama. Essas 5 frases não são apenas conselhos de um ator, são princípios de vida. Apostar em si mesmo significa ter coragem de ser rejeitado e, mesmo assim, continuar. Transformar dor em roteiro é pegar aquilo que te destruiu e usar como combustível. Nunca vender seu sonho é resistir às ofertas fáceis que matam a sua essência. Entender que a hora chega significa ter paciência para suportar o tempo. E lembrar de quem você era antes da fama é nunca esquecer sua origem, por mais alto que você voe. Agora pare e pense. Qual dessas lições você mais precisa aplicar hoje? Qual golpe da vida está tentando te derrubar? Onde você está prestes a desistir? Stallone não é um herói distante. Ele é um espelho. Ele mostra que, se ele, rejeitado, pobre, humilhado, dormindo em estações de ônibus, conseguiu se reerguer, então você também pode. E essa é a mensagem que eu quero deixar cravada em você. A vida não vai parar de bater. Mas se você decidir que também não vai parar de se levantar, nada poderá te deter. No final, o aplauso não importa. Os Oscars não importam. O dinheiro não importa. O que importa é a dignidade de ter caminhado fiel ao que você acredita. Porque, como diziam os estoicos, nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Mas, para quem tem um propósito, até as tempestades empurram na direção certa. Então, se hoje você se sente no fundo do poço, lembre-se de Sylvester Stallone. Lembre-se de Rocky Balboa. Lembre-se de que não é sobre quão forte você bate, mas sobre o quanto você aguenta apanhar e continuar em frente. Agora é a sua vez. Sua vida está esperando o próximo round. O que você vai fazer? Vai desistir? Ou vai levantar uma vez mais, com os punhos cerrados e a alma em chamas?